Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal Inspire-se LM, tanto no YouTube quanto no Inspire-se LM do Instagram. Nosso tema de hoje, vamos conversar aí um pouquinho sobre mudanças novamente, né? Continuar. Então, hoje o tema é Encarando as Mudanças. Vamos falar um pouquinho sobre o que muitas pessoas acabam pensando quando a gente fala sobre isso. Se mudança é um tema importante para você, se mudança às vezes causa dor, causa desconforto para você, fica aqui com a gente para a gente poder conversar sobre isso. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Flávio Endo, para quem não me conhece, e a minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, atingindo aí um pouco mais de tranquilidade, paz de espírito. Isso tudo de uma forma simples, né? De uma forma simples e duradoura, sem necessidade de você necessariamente ter que praticar alguma coisa para alcançar isso, tá bom? Simplesmente jogando mal entendido fora, você consegue isso. E hoje é dia da gente jogar mais alguns mal entendidos fora. Sejam todos muito bem-vindos. Na terça-feira, nós falamos sobre mudanças, sobre a questão, o medo das mudanças, o que muitas vezes causa paralisia, né, uma paralisação de projetos, de ideias novas. Acontece muitas vezes a morte prematura de projetos de vida, né, de transformação, que poderiam ser tão úteis, né, não só na sua própria vida, mas na vida, só conferindo meu microfone, mas na vida das outras pessoas também, né? Então, o ponto mais importante que a gente deve entender, medo é algo talvez natural também, né? Mas que nós podemos então encarar os medos, encarar as mudanças de uma forma mais tranquila, desde que a gente entenda alguns princípios, um pouquinho mais sobre o nosso funcionamento. E isso pode te ajudar bastante, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui. Estou um pouquinho torto. Show de bola. Leila, boa tarde, seja bem-vinda. Então, comentamos, né, essa ansiedade, esse estresse causado por mudanças, ou expectativas de mudanças, né? A gente falou sobre isso também muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são as mudanças efetivamente que nos trazem algum desconforto, e sim a nossa própria expectativa, o que a gente está pensando que vai acontecer. Enfim, esse foi uma recapitulação assim, do que a gente conversou na terça-feira, na nossa última live, no nosso último vídeo. Se você não viu, depois fique à vontade de assistir isso também, tá bom? E hoje, então, encarando as mudanças, a gente acabou conversando um pouco sobre isso, ouvindo um pouco vocês. Sempre é interessante que você deixe o seu comentário aqui no Instagram ou aqui no YouTube, aqui embaixo, para que a gente possa ir transformando as nossas lives em algo com um conteúdo muito útil para você, para que possa realmente ajudar você a viver uma vida sem ansiedade e sem estresse, né? E todos esses temas que a gente vai trazendo são temas que nós já ouvimos de clientes que passaram por isso e, portanto, nós trazemos aqui para você. Mas pode ser que tenha algum tema muito interessante que a gente ainda não tenha falado, ou que não importa, que você gostaria de ouvir novamente, ou ouvir com maior profundidade. Deixe o seu comentário para que a gente possa fazer isso e ir tornando este canal, esse nosso canal de comunicação, mais relevante possível para você. Aliás, eu sempre gosto de lembrar, é uma honra ter a sua presença aqui, assistindo esse vídeo, assistindo essa live. É uma honra poder ter este canal de comunicação com você, seja aqui no Instagram ou no YouTube, tá bom? Então aí, nessas conversas, uma das coisas que a gente
a gente abordou mais esse aspecto, né, como que o medo da mudança não necessariamente ele é vinculado a algo real, e sim a algo imaginário, na maioria das vezes, né? E aí, o que pode acontecer de passar, às vezes, na sua cabeça é o seguinte: tá, Flávio, mas mesmo assim, mesmo eu compreendendo que eu crio algumas ilusões, eu crio expectativas, eu, diante das mudanças, quando elas chegam e são inevitáveis, aquelas que eu não tenho controle, eu também não tenho controle do meu medo ou do processo da mudança. Neste processo da mudança, ele dói. Este é um ponto que a gente vai conversar hoje, né? Um dos pontos que a gente vai conversar. Outro ponto é o fato de eu entender isso. Será que pode me ajudar a efetivamente tomar aquelas decisões que eu preciso tomar? Aquelas que eu já sei que vão ser boas, que talvez tragam melhorias, né? Podem trazer melhorias para a minha vida, por exemplo, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade ou de condição. Será que isso realmente é possível de ser feito de uma maneira mais natural ou vai ser sempre difícil, né? Vai ser sempre doloroso também, né? Não só difícil, mas doloroso. E por que se essas mudanças, como eu falei para você, vou falar aqui de novo, né? A vida é um constante fluxo. E neste fluxo ele está sempre mudando, ele está sempre trazendo mudanças, ares novos. Assim como quando a gente olha para o céu, a gente nunca vê o mesmo céu, nem dentro do mesmo dia, né? Se eu olhar para o céu agora, bater uma fotografia e daqui 15 minutos bater outra fotografia, já estará completamente diferente. Então a mudança é a constante da vida, é inevitável, né? E aí, conforme a gente gera resistência a essas mudanças, a gente vai trazendo um nível de tensão muito maior, um nível de ansiedade muito maior e de estresse também. Isso trazendo todas as consequências disso, né? Todas as consequências até para a nossa saúde física também, muitas vezes, como eu experimentava no passado. E então, se isso é algo natural, se a vida é um constante fluxo de mudanças, uma constante mudança, e eu entendo isso de uma maneira intelectual, isso talvez não lhe traga muitos efeitos. Por isso, aqui nós estamos numa proposta de que você vá ganhando um maior entendimento e vá se aprofundando, e isso torne-se, então, um entendimento real para você, né? Porque quando eu falo sobre a vida é uma constante mudança, fica muito simples de entender intelectualmente e muito fácil de você concordar comigo. Agora, em que ponto que isso pode realmente trazer uma transformação na minha vida e eu lidar melhor com isso, ou eu encarar as mudanças de uma maneira melhor? Então vamos lá, vamos pegar todos esses pontos e vamos conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro ponto é da dor. Deixa eu ver. Eu tinha feito umas anotações aqui. Isso, né? Mudança é algo natural, legal, mas continua doendo. Então vamos lá. Quando eu tenho, então, uma mudança que ela vai acontecer, não tem jeito. Por exemplo, você foi demitida, você foi demitido. Muitas coisas vão mudar na sua rotina familiar,
no dia a dia mesmo, quando você acordar, né, no outro dia, o que você vai fazer e tudo mais, isso está impondo uma mudança que talvez você estava evitando, que você estava resistente, mas que foi de alguma forma imposta pelo mundo externo. A dor em relação a isso, ela é também uma criação nossa, porque quando eu me deparo então com este processo, muitas outras coisas, não só a questão profissional nesse caso, né, terão alterações. Então, neste momento, é como se a gente recebesse uma avalanche de pensamentos sobre o que eu devo fazer, o que vai acontecer amanhã, como que vai ser a busca do próximo emprego, como que vai ser eu poder trazer o sustento para casa, ou o meu próprio sustento. Então perceba que a gente recebe, sim, diante do desconhecido, né? Esse é só um exemplo, mas a gente pode já pegar e generalizar isso. Então, diante do desconhecido, o nosso ego, a nossa maior vontade é trazer o mais rápido possível as coisas para o conhecido, né? Ou seja, eu tenho que tangibilizar o que vai ser feito, como vai ser feito, para onde é que eu vou. Então, a gente recebe essa enxurrada, não são só pensamentos, são perguntas, né? Pensamentos em formas de perguntas. Quando isso acontece, é natural acontecer para todos, tá bem? É natural acontecer para todos nós. Quando isso acontece, é quando a gente começa a criação de respostas. Então, eu não tenho respostas diante desse desconhecido. Eu não tenho respostas diante deste momento onde eu nunca vivenciei, eu talvez tenha vivenciado, mas faz muito tempo, as condições são diferentes. As respostas para essas perguntas, na maioria das vezes, a gente vai tendenciando a respondê-las já, principalmente porque a gente já não encarou muito bem a mudança, a gente já não está num nível de consciência tão elevado, a gente já está vendo as coisas um pouco mais negativas. Então, as respostas que a gente encontra aqui dentro, na nossa própria criação, na nossa própria criatividade, são respostas não tão úteis, muitas vezes. E são respostas que trazem imagens e cenários de um futuro não muito legal. Por isso, nós então enfrentamos ali o medo do desconhecido, o medo de fazer essa transição, o medo de dar os próximos passos na vida. Porque é como se você estava indo tudo bem, eu peguei uma cena aqui, você está indo tudo bem, você está no meio da selva. Na selva não, você está num corredor conhecido, e você está indo naquele corredor e de repente alguém fecha a porta da sua frente e abre do lado, e a hora que você abre do lado, você não enxerga muito bem, porque está muito claro. E aí você começa a imaginar que, nossa, eu não estava esperando vir para esse lado, e se tiver um leão aqui fora, e se tiver algo muito ruim aqui fora, e você imagina isso. Então, até o movimento de querer dar os próximos passos nesse corredor, ou no caso, para fora ali do corredor, é algo temeroso demais, porque você está imaginando coisas muito ruins. Então, estou falando tudo isso porque o encarar a mudança, ela requer discernimento. Discernimento. Como assim discernimento? Primeiro, discernimento de que nós somos criativos pra caramba. Nós criamos muita coisa, nós imaginamos muita coisa. E aí, quando a gente entra nesse cenário do desconhecido, a gente imagina muitas coisas. E muitas vezes a gente imagina coisas ruins. Portanto, vem esse medo,
essa avalanche de medo. Então, se você puder já começar a ter esse discernimento de que a mudança ou o que está por vir, você não tem uma bola de cristal para ter certeza de que aquilo vai acontecer. Então, é nesse momento que a gente se depara com a nossa própria criação, com a realização, com a percepção de que é você que está criando aquele cenário, às vezes, tenebroso, terrível. Isso é uma das formas de você, não é eliminar, ou você, então se eu entender isso, todas as mudanças vão ser tranquilas. Não é isso. Mas você entender que você está criando esses cenários traz você um pouco mais para o lado racional da coisa. E aí você pode, eu estou imaginando algumas coisas e eu não preciso continuar imaginando elas. Simplesmente pelo fato de eu ter discernimento e entendimento de que sou eu que estou criando. E, portanto, dar os próximos passos é como caminhar numa sala escura. Né? Então, o desconhecido é como caminhar numa sala escura. Quando a gente está num ritmo de vida, num momento de vida onde a gente já está naquele comum, no usual, você já conhece os caminhos, você dá passos largos, você está acelerando, você está indo bem. Quando você se depara, então, acabou, você está indo bem e de repente apagaram as luzes da sala. É mais ou menos essa a sensação para muitas pessoas da mudança. Não sei para onde eu vou, não estou enxergando. O que naturalmente a gente vai fazer? A gente não vai continuar no mesmo ritmo, a gente não vai continuar acelerando, a gente vai diminuir, a gente vai estar mais atento, a gente vai dar uma tateada antes para ver se não vai bater em nenhum lugar. Então, esse discernimento de que o que eu estou imaginando sobre o futuro, ele é simplesmente uma criação minha, faz com que eu, então, possa encarar essas mudanças ou encarar esse medo de dar o próximo passo de uma maneira muito mais tranquila. Porque eu não preciso responder todas as perguntas naquele dia ou naquele momento em que eu me deparei com a mudança. Com isso em mãos, com esse discernimento, você pode receber avalanche de perguntas, virão desafios para você, mas você ter um discernimento do que eu devo, qual é o meu próximo passo nessa jornada, nessa mudança, qual é a minha direção e qual é o próximo passo. Para isso, quanto mais tranquilo eu estou, quanto mais tranquilo você estiver, muito melhor será para dar o próximo passo. Porque você estará mais atento, mais focado no presente e no que é para ser respondido agora. Então, muitas vezes a gente não tem a resposta do que vai acontecer com a minha família daqui um mês. Você não tem essa resposta. É bom que a gente vá entendendo isso. A gente pode pensar e tá, tudo bem, mas ficar alimentando essa criação não é útil. Então, não é controlar os seus pensamentos, mas é permitir que eles venham e que eles vão. Então, permitir que este fluxo dos pensamentos também aconteça. Então, um ponto importante, né? Voltando e respondendo diretamente à pergunta, dói? Mudança dói? Dói, a dor ou o sofrimento, ele é diretamente relacionado à nossa resistência ou à nossa falta de discernimento.
sobre qual é o próximo passo, né? Tudo bem, eu estava andando a 10 por hora, agora eu vou andar a 2. Mas pelo menos eu tenho clareza, ou se eu estou enxergando só 1 metro, eu não vou querer andar a 10 agora. Eu vou andar nesse 1 metro. Depois que eu andei esse 1 metro, eu vou enxergar mais 1 metro à minha frente. Assim são as mudanças. Assim, na verdade, é o caminhar ao longo da vida. Porque, de verdade, nós não conhecemos o futuro. Eu não conheço daqui meia hora. Então, a todo momento, você já está navegando no desconhecido. A todo momento. A vida é um desenrolar constante em cima do desconhecido. Não é uma teoria. Começa a perceber. Pensa, traz para o seu racional. Veja se você sabe o que vai acontecer daqui meia hora, daqui 15 minutos, daqui 10 minutos. É claro que o cérebro, né, o ser humano, ele tem essa capacidade muito grande, né, de fazer projeções. Então, a gente é mais assertivo, obviamente. Se eu perguntar para você o que vai acontecer daqui 10 minutos, você vai falar, Flávio, eu vou estar aqui na frente do computador do celular assistindo você. Legal. É mais fácil projetar. Mas o problema é que quanto mais para o futuro, mais incerto, mais difícil da gente projetar, mais difícil da gente conseguir fazer uma projeção, né, de ideias, para onde que vai, o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, 10 minutos, 1 minuto à frente é futuro e é desconhecido. Não é conhecido. Conseguir ter esse discernimento de que a vida ela está acontecendo no agora, vai fazendo com que você entenda de verdade que essa avalanche de perguntas e inseguranças que às vezes aparece quando você está nesse momento de transição, nesse momento de mudança, vai fazendo com que você possa fluir, mesmo tendo esses pensamentos, você possa fluir e possa permitir que eles vão embora. Possa permitir que esse pensamento que não é coerente com a realidade, que ele vá embora. Mesmo que ele volte depois, mas permita que ele vá embora. Porque com tudo isso, você vai trazendo a sua experiência de vida para o agora. Ah, Flávio, então eu não devo pensar nada no momento da mudança? Não é isso. Não é isso. É pensar o que é útil para você naquele momento. E tem muita coisa que a gente pensa que não é útil. Isso traz ansiedade, uma aceleração mental gigantesca, um estresse mental, um desgaste energético muito grande, que vai fazendo você entrar nessa espiral negativa de mais ansiedade, mais estresse, e mais, e mais, e mais, sem perceber que é você mesma que está criando essa condição, desta pressão interna. E da dor. Então, mudança não dói. Mudança é uma mudança. O que dói é a nossa resistência ou o nosso apego ao status quo, ao que estava acontecendo. Então, quanto mais apegado nós estamos ao que está hoje estabelecido na nossa vida, e sem esse discernimento, a resistência a uma mudança fica muito maior. E quando a mudança vem obrigatória, você gera também a dor, ou o desconforto, ou o estresse. Mas é você. Somos nós que geramos isso. Porque entendemos pouco sobre essa dinâmica da criação da realidade. Que sou eu, é você que está criando. A todo momento.
Também entendemos pouco sobre o desenrolar da vida. O desenrolar da vida, ele é feito de desconhecidos a todo momento. Então, a mudança, ela é uma constante. Ela já é uma constante. Não é de vez em quando. O desconhecido, ele já é a sua realidade. Ele já é a minha realidade. O caminhar no desconhecido já é a nossa realidade. Nós já fazemos isso desde sempre aqui nessa condição humana. Acontece que a gente vai criando uma ilusão de controle, uma ilusão de futuro sob o meu controle, e a gente não sabe que é uma ilusão. A gente acredita que a gente tem o controle, que a gente sabe o que vai acontecer. Isso gera, então, dor ou desconforto na mudança. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tamires, boa tarde. Ângela, boa tarde. Débora Fidelis Oliveira, boa tarde, seja bem-vinda. Juvelina aqui no YouTube, seja bem-vinda. Juvelina. Dilza, boa tarde, seja bem-vinda. Sara, boa tarde. Sara acabou de mandar uma pergunta, deixa eu ver. Flávio, então tudo é uma questão de nível de consciência para não sentirmos esse desconforto, essa ansiedade? Uma questão de nível de... Uma questão de discernimento, Sara, de entendimento sobre a nossa condição humana. Nível de entendimento, ou pode-se dizer nível de consciência. Se eu tenho um nível de consciência mais aprofundado sobre a realidade da vida, e a realidade da vida é a vida desenrola, é um tapete desenrolando em cima do desconhecido. É a história sendo escrita em cima do desconhecido. É a sua história de vida sendo escrita em cima do desconhecido. Então, a questão é ter esse discernimento. Não quer dizer que os pensamentos de insegurança ou sobre futuro, eles não virão. Eles vêm, mas quando nós temos esse discernimento mais apurado ou um nível de consciência mais aprofundado sobre esse entendimento, é quando a gente pode realmente experimentar uma fluidez. Então, às vezes um momento de ansiedade acontece porque vem um pensamento que traz uma ansiedade, vem um pensamento que traz um pensamento ali de insegurança, ou mesmo uma ansiedade de algo que vai acontecer, uma expectativa legal, também não deixa de ser uma ansiedade, é uma ansiedade. O problema é o transtorno. E o transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, ele é causado por isso, por alimentar algo indiscriminadamente e inocentemente. Inocentemente por quê? Porque eu não tenho essa consciência de que eu estou fazendo isso. Para mim, a consciência, para o meu conceito, é de que aquela mudança que eu estou projetando, ou aquela dificuldade que eu estou projetando para o meu futuro, ela vai acontecer. Então, eu já começo a experimentar ela agora. Tá? Então, esse não é uma questão de não sentir o desconforto ou a ansiedade. A questão é a gente não expandir o desconforto e a ansiedade. Todo mundo que se depara com uma mudança, uma guinada ou um apagar de luzes na sua rota, sente uma insegurança no momento, um desconforto, uma ansiedade. Isso não é um problema. O problema é perdurar isso e transformar isso num transtorno ou num estresse crônico. Tá bem? Não sei se eu respondi, Sara. Manda aí, por favor, se eu respondi a sua pergunta. É só uma questão de entendimento, ou de jogar alguns mal-entendidos fora. Neste caso, jogar o mal-entendido da ilusão de que a gente sabe o que vai acontecer no futuro. E na ilusão de que a gente controla. Né? Então, se nós pudermos cada vez mais ir ganhando consciência
desses aspectos do nosso funcionamento, a gente pode ir sentir ansiedade, desconforto, mas deixar passar e voltar para um estado onde você enxerga com maior clareza. Imagina, assim, essa ideia da sala, né? A sala tá clara, você tá ali, tá tudo bem, e de repente apaga. No primeiro momento dá um desconforto, tal, o que tá acontecendo, tal. Tudo bem. A Sara disse que sim. Aí, a gente... É como se apagou a luz e aí você entra na sua ilusão, né? Putz, o que vai acontecer? É como se você, além de ter apagado a luz, você fechasse os olhos. É essa condição que vai trazendo um estresse crônico, essa condição que vai trazendo um transtorno de ansiedade, porque você para de... você se afunda. É como se você ainda além de estar com a luz apagada, você ainda fechasse os olhos. A gente piora a nossa própria condição. Ao passo que, quando a gente tem esse discernimento, a gente pode sentir esse primeiro abalo e voltar a se centrar novamente, não ficar dando tanta atenção para o barulho que aconteceu aqui, deixar isso assentar é como se você arregalasse os olhos. É diferente. Você está mais atento, você está mais focado, você está mais presente. O que vai acontecer? Para onde é que eu devo ir? O que eu devo fazer? Então, essa ideia, quando a gente se perde na ilusão, é como se a gente tivesse... Alguém apagou a luz e, além de tudo, você fecha os olhos, no desespero. A gente faz o contrário do que deveria. Nesses momentos de maior turbulência da vida, de desafios inesperados, é onde a gente mais precisa estar com os alicerces bem feitos, para que a gente passe por isso, né, pelas lombadas aí da vida, com atenção, foco, clareza. Vai ser muito melhor para você passar por esses objetivos, por esses desafios, atingir os seus objetivos de uma forma com maior clareza. Então, não precisa ser com dor, né, ou com sofrimento, tá bom? Estou lembrando aqui outro ponto. Sim. A questão da mudanças que talvez elas ainda não foram impostas, né? O chefe ainda não mandou embora, mas você já está querendo sair. Você já tem ali na sua intuição algo, poxa, vamos fazer outra coisa, vamos sair. Na terça-feira a gente falou sobre isso também, né? Essa paralisia ou não dar o passo é tudo em função do medo. Medo do quê? Medo do sofrimento que a mudança vai causar. Se a gente pode encarar as mudanças de uma maneira diferente, encarar como é uma realidade, acontece, já aconteceu com você e vai continuar acontecendo. Não há como você parar este fluxo das mudanças na vida. Então, com tudo que a gente veio falando hoje, né, sobre encarar a mudança e entender que o sofrimento da mudança, ele não é necessário. Ele não precisa perdurar. Às vezes acontece ali um pouquinho, né, como a gente acabou de falar, um desconforto, às vezes estender um pouquinho, mas quanto mais você tiver consciência, quanto mais mal entendidos você tiver jogando fora, esse tempo de sofrimento, esse tempo de desconforto, ele vai reduzindo. Ao longo da minha própria jornada, era muito desconfortável para mim as mudanças. Elas eram muito desconfortáveis. Causavam um grande estresse, um nível de ansiedade muito alto para mim, né? Então, eu me lembro assim de sofrer com ansiedade, gastrite desde os meus 14 anos de idade.
porque eu sofria muito com provas, né? Aí depois veio o vestibular, foi bastante dolorido para mim, mas por falta de entendimento ou por estar carregando muitos mal-entendidos. Eu não precisava ter sofrido tanto. Hoje está mais claro para mim. Então, ao longo desse tempo, e ao longo dessa jornada, desses meus últimos 11 anos, este tempo de sofrimento, ou de ansiedade, de estresse, ele vem reduzindo. Tem momentos ou tem desafios que aparecem na vida que quem já está na jornada pode até testemunhar aqui, né? Se depara com alguma situação e não sente nem aquele baque ou aquele desconforto. Passa por aquilo, não é com apatia, mas é com uma naturalidade muito maior, uma tranquilidade muito maior. Isso muitas vezes ajuda não só a própria pessoa, mas ajuda quem está à sua volta. Ajuda as pessoas. Assista a live, acho que da sexta-feira passada, com a Dani. Ela falou sobre isso. O marido dela comentou, né, sobre essa capacidade que ela tem de conduzir e de estar nos momentos de transição, de mudança ou de desafios na vida com maior serenidade, tem ajudado ele. E ele nunca esteve aqui conosco, por exemplo, mas tem ajudado ele. Então, essa nossa capacidade de encarar as mudanças com maior tranquilidade, maior serenidade, é muito benéfico não só para nós, mas para quem está à nossa volta. Muitas vezes é nesse momento que destacam-se os líderes, né? Então, às vezes acontece, por exemplo, pega da nossa própria história recente, né? Algumas tragédias que aconteceram. Se a gente vê lá algum documentário, sempre tem lá aquelas pessoas que se destacaram pela serenidade, pela tranquilidade e se tornaram então líderes para conduzir as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas a passarem por aquilo. Então, para que você seja líder, para que você possa ajudar as outras pessoas, você também necessariamente tem que ter essa liderança interior, essa liderança sua, essa liderança sobre estes conceitos, esse entendimento. Isso tudo vai trazer fortaleza para você, para as pessoas à sua volta. Tá bom? Sara, sim, respondeu. Isso. Ótimo, show de bola, Sara, obrigado. Obrigado pela pergunta, essas perguntas são muito úteis. Úteis muito para vocês, né? Porque aí a nossa conversa fica muito útil para você. Flávio, mas eu estou assistindo o vídeo depois. Eu não estou assistindo ao vivo. Deixa a sua pergunta aí no comentário. Eu respondo para você. Tá bom? Se for necessário até eu faço... a gente faz uma outra live respondendo. De repente é uma pergunta bastante... que demanda um pouco mais de tempo e eu respondo. A Tamires perguntou, quando os desafios aparecem e estamos tranquilos? Sim, quando os desafios aparecem e estamos tranquilos, eu preciso de óculos, sabemos que vai passar. É verdade. Tem até uma coisa interessante disso que a Tamires falou, né? Não só os desafios que a gente antigamente enfrentava com muita dor ou muito desespero, a partir do momento que a gente entende esses aspectos da nossa vida e a gente pode lidar com esses desafios com maior presença, a gente lida melhor, nós entendemos que vai passar. Vai passar. Não é um acreditar. É isso que eu queria dizer. Não é um acreditar. Como algumas pessoas às vezes estão lá passando uma turbulência, alguém chega do lado e fala, não, mas vai passar, vai passar. Se você só acredita nisso, não traz uma transformação, não vai te trazer tranquilidade, né?
E outra coisa que eu lembrei e aquelas coisas muito boas que acontecem na vida? Também são mudanças que às vezes são inesperadas e são muito boas. As pessoas às vezes entram num estado de excitação, né? Excitação é aquela alegria meio descontrolada. E ela parece que também não sabe que vai passar também. Então é importante, né? As mudanças, elas são não só para... A gente falou bastante, né, de mudanças que a gente encara ou entende que são mudanças ruins, né? Mas não são ruins, são mudanças. Mas tem aquelas que também a gente entende que são boas, que também não são boas, são só mudanças. Mas que a gente entende que são boas e a gente se perde também na euforia, na excitação e se frustra depois, porque passou. Né? Então, importante também, tá? Deixa eu ver aqui. É mais sobre entender que ir e vir é um movimento natural da vida, exato. Essa vida, e agora a gente pode ir profundo, hein? A gente pode aprofundar bastante com esse comentário seu. Essa vida, ela tem tudo aqui, nessa condição material da vida, nessa condição humana. Tudo aqui tem começo, meio e fim. Tudo. Pode reparar. Tudo. Para tudo, onde você olhar, tem uma lâmpada ali, tem começo, meio e fim. Tem uma plantinha aqui, tem começo, meio e fim. Tem o meu corpo, tem começo, meio e fim. Tudo é assim. Isso não é nem bom nem ruim. É assim que é. Se a gente pode realmente se aprofundar e entender isso de verdade, a gente lida melhor, a gente joga melhor o jogo. A gente não fica apegado a nem nada que existe ou que existirá, né? E a gente então sofre menos ou não sofre com as idas e vindas. Muito bem, show de bola, gostei do comentário, obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado. Curtiu o vídeo, deixa o joinha aí, é sempre importante. Eu vou sempre lembrar aqui também, porque eu gosto bastante do YouTube também, né? E do Insta aqui também. E às vezes é nesse momento que eu lembro, legal, foi joinha mesmo. Então, se você gostou, dá um joinha, que é importante, que a gente vai ganhando uma relevância e podendo passar mais a mensagem para outras pessoas que estão precisando, tá bom? Se você lembrou de alguém que de repente sofre aí ou não consegue encarar as mudanças, marca essa pessoa nos comentários, que aí ela recebe uma notificação também, tá bom? Vai ser muito legal isso. Show de bola. Então amanhã nos vemos às 15 horas e 15 minutos para a nossa próxima live. Sexta-feira, dia de entrevista, dia de compartilhar e ouvir a experiência de outras pessoas que estão nessa mesma jornada que você está agora, tá bom? Então será muito bem-vinda a sua... você será muito bem-vindo aqui amanhã também, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.